Olá, muito boa noite, chegando para mais um programa Dormindo com Deus. Eu sou o pastor Marco Antônio e nós vamos juntinhos até às 11 da noite. Mais um dia de julho, já estamos no 5º dia de julho de 2021 e nós estamos cada vez mais na expectativa da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio a primeira vez como cordeiro, mas voltará como leão da tribo de Judá. Olha, nós já estamos de volta na nossa programação ali na igreja. Tivemos o nosso final de semana, onde tivemos a ceia do Senhor. E você é o nosso convidado para estar conosco, 9 horas, a nossa escola bíblica dominical, estudando o livro de Salmo. Você não pode ficar de fora. Domingo pela manhã, às 10h15, nós temos o nosso culto e às 18h30 também estamos de volta. E graças a Deus que já podemos ter essa liberdade de cultuar a esse Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós queremos lembrar sempre de oração para os médicos e enfermeiros, como a gente tem sempre orado aqui, pelos atendentes, por aqueles que fazem a limpeza no hospital. Não esqueça de estar orando, me perdoe. Rosani é membro da nossa igreja e ela tem uma filha e um genro que trabalham no hospital. E sempre, quando eu a recebo na igreja e pergunto sempre como é que está os filhos, né, a sua filha e o seu genro, que estão sempre no hospital trabalhando. E nesses dias que tem sido bastante difícil para a família. Mas graças a Deus, Deus tem protegido, tem guardado e a gente fica feliz com isso. Nós vamos hoje para um trecho da Palavra de Deus, que eu vou usá-lo como base, mas nós vamos ver também mais 3 personagens. E o texto hoje é 1 João, capítulo de número 2, verso de número 15, 16 e 17. 15, 16 e 17. Você talvez conheça já esse trecho da Palavra de Deus que tem assim o tema na minha Bíblia: não se deve amar o mundo. Não se deve amar o mundo. Olha só o que está escrito em 1 João capítulo 2, verso de número 15, 16 e 17. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O título hoje para nós meditarmos e pensar é: o mundo, o diabo e a carne. O mundo, o diabo e a carne. Esse é o título para nós na noite de hoje. O texto que nós estamos olhando diz assim: não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. E nós vamos ver mais para baixo que depois ele diz que o mundo passa e tudo que está no mundo e os seus desejos vão passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece
para sempre. Eu quero olhar 3 personagens que tiveram situações distintas baseadas nesse texto. Olha só, o primeiro deles está na carta de Paulo a Timóteo. Sua carta foi a Timóteo, a segunda carta, foi a última carta escrita antes de o apóstolo Paulo ser decapitado. Teve a sua cabeça fora do seu corpo. E quando ele escreve então Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, nós encontramos algo muito interessante a partir do verso de número 10 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Diz assim: ele está se sentindo abandonado, final da vida. E o título na minha Bíblia é O Apóstolo Abandonado por Todos, não por Deus. O apóstolo abandonado por todos, menos por Deus. E ele diz então: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Agora o verso de número 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para a Dalmácia. Porque Demas, tendo amado o presente século, ou em outra versão, tendo amado o mundo, me abandonou. Quando nós encontramos lá a frase em 1 João, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, e ele descreve quais as coisas que há no mundo, encontramos Paulo no final da sua vida, dizendo: olha, Demas, ele me abandonou porque ele amou o presente século. Demas caiu por causa do mundo, o amor ao mundo. E o texto lá fala que o mundo passa assim como seus desejos. Há muita gente que ama muito este mundo, ou ama tanto o mundo, que quer ficar por aqui eternamente. Quero lembrar você que nós somos passageiros aqui. Não estamos aqui para ficar a eternidade aqui. Não. A eternidade ou é com o Senhor ou o outro lado. E aqui nós encontramos Demas, que caiu por causa do amor ao mundo. Ele amou o presente século. Há muita gente que está bastante desesperada com essa questão do Covid, com essa questão da pandemia, porque ama esse mundo e pensa que ficará aqui eternamente. Demas amou o presente século. E lá em 1 João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. E ele fala as 3 coisas que existem no mundo. Os desejos dos olhos, o desejo da carne e ainda a soberba da vida. E Demas caiu por amar o mundo. Portanto, possivelmente Demas estava com o seu coração impregnado de desejos, ou os da carne, ou os dos olhos, ou ainda com a soberba da vida, que ao amar o presente século ou o mundo, abandonou o apóstolo Paulo. E quando nós olhamos para esta carta e o seu final, a gente fica impressionado, porque Paulo sente-se só, e ele diz no verso 16: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor,
todos me abandonaram. E que isto não lhe seja posto em conta. Mas, agora vem, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem. Fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A Ele a glória para todo sempre. Amém. Veja aqui o final da vida de um homem que não amou o presente século. Ele sente-se abandonado. Ele menciona Demas, que havia amado o mundo, mas uma coisa o apóstolo Paulo tinha certeza: o Senhor me livrará também de toda obra maligna. E aí tem, e me levará salvo para o reino celestial. Essa era a certeza do apóstolo Paulo. E me levará salvo para o reino celestial. Primeiro, Demas cai porque ama o presente século ou o mundo. Talvez você, ao me ouvir nessa noite, tenha amado tanto a este mundo. Olha, nós não vamos ficar por aqui. A grande niveladora, a morte, ela chega para todos nós. E precisamos estar preparados. Mas eu quero também olhar com você o apóstolo Pedro. Como o tema da mensagem é o mundo, o diabo e a carne, em Mateus nós encontramos, capítulo de número 16, a seguinte expressão. Mateus capítulo de número 16, verso de número 23, nós encontramos então um discípulo que Jesus gostava e amava bastante, que era justamente Pedro. E no capítulo 16, verso de número 23, diz assim: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: sai da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim dos homens. Encontramos aqui o apóstolo Pedro, e o Senhor disse para ele: olha, você precisa sair da minha frente. Não chamou de Satanás, de Pedro, chamou de Satanás. Portanto, nós encontramos aqui Pedro também sendo usado por Satanás. Ele foi ousado e também usado por Deus em Atos capítulo de número 3. Mas antes de chegar nesse momento na sua vida, Jesus teve que dizer a Pedro: olha, está na hora de você sair da minha frente, Satanás. Sai da minha frente. Então, Demas cai por causa do mundo, mas Pedro aqui está sendo usado por Satanás. E Jesus vira-se a ele e diz: olha, pode sair da minha frente. Sai. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim dos homens. Demas cai por causa do mundo. Agora aqui nós temos Pedro sendo influenciado de tal maneira por Satanás que Jesus diz: sai da minha frente. Sai.
Temos aqui alguns impedimentos. O primeiro deles é o mundo, o segundo é Satanás, impedindo justamente Pedro de ser um homem cheio da presença de Deus. Num segundo momento, Pedro foi usado e ousado, mas num primeiro momento, o Senhor teve que dizer: sai da minha frente, Satanás. Sai da minha frente. Portanto, o título da mensagem é O Mundo, o Diabo e a Carne. Demas cai por causa do mundo. Pedro é usado por Satanás. Mas nós vamos agora para 2 Samuel, onde nós encontramos a história de um homem segundo o coração de Deus. 2 Samuel, capítulo de número 11, verso de número 2 até 4, diz assim, Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era e disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. E então Davi mandou mensageiros que a trouxesse. E ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. Encontramos aqui que Davi caiu por causa da carne. Demas por causa do mundo. Pedro é a influência satânica de Satanás sobre a vida dele. E Davi aqui caiu por causa da sua carne, o seu desejo. E ele não subjugou o desejo do seu coração. Ele mandou trazê-la, colocá-la dentro de casa. E se deitou com ela. São 3 aspectos que eu e você, nós precisamos tomar muito cuidado. O mundo, o diabo e a carne. Hoje, já preparando a mensagem para domingo, na nossa igreja, que nós estamos com o Salmo ou o estudo do livro de Salmo de número 91, e nós estamos bem devagar, porque no domingo à noite agora que passou, vimos somente o verso 1, e então começamos a desenvolver o verso 2 e o verso de número 3. O verso de número 3 diz assim: pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e fortaleza, Deus meu em quem confio, pois livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Se tem algo que Deus nos livra, é do mundo, do diabo e da carne. Muitas vezes esse trio tenta nos envolver do laço do passarinheiro. Era a armadilha para passarinhos, onde usava-se a crina de cavalo e também alguns arames, algumas coisas daquela época, para capturar um pássaro. E aqui, no Salmo de número 91, ele fala que o Senhor vai nos livrar das armadilhas que o mundo, Satanás e a própria carne, o nosso próprio desejo,
pode tentar nos envolver. Ele nos livrará. Ele nos cobrirá com as penas e sob as suas asas. Nós estaremos seguros. A tua verdade é proteção e escudo, diz o verso 4 do Salmo de número 91. Talvez você tenha lutado muito, sua visão está fixa neste mundo. Nós não somos daqui. Nós passaremos ou passamos por aqui e chegaremos na tão sonhada terra prometida lá no céu. Não se deixe envolver com as coisas de Satanás. Satanás tentou a Jesus. Satanás me tenta e também lhe tenta. Ele não dorme, não tira férias. Ele está sempre, de alguma forma, tentando nos jogar bem longe e afastado de Deus. E cuidado com os desejos. Lá em 1 João fala sobre os desejos dos olhos, mas os desejos da carne. E nós temos que tomar cuidado. O nosso desejo tem que ser subjugado e controlado, em nome do Senhor Jesus. Olha, portanto, nessa noite, a palavra é: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Não ame. O mundo vai passar. E estas coisas todas também vão. Nós precisamos estar firmados no Senhor. Não dá espaço para a nossa carne. E muito menos espaço para o inimigo da nossa alma. Que armas ciladas. Efésios fala sobre as ciladas do diabo, tentando nos tragar. E nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, ser livres, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu tenho a certeza que, ao ouvir esta mensagem, você vai ficar atento, ciente de que esses são os nossos inimigos. E com o inimigo você não tira cochilo e nem dá as costas para ele. Precisa subjugá-lo em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, diante da Tua palavra nós estamos, e que a Tua palavra, Deus, penetre no profundo do nosso coração. Não damos e não queremos dar espaço para a carne. Oh Deus, não queremos amar o mundo. E também, oh Deus, não queremos abrir o nosso coração para que Satanás venha fazer morada. Não queremos. Senhor, livra-nos, como o Senhor nos livra do laço do passarinheiro. Guarda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quero dar um alôzinho aqui aos irmãos que estão nos ouvindo. Nossa, cada vez mais. Que bom! E eu não posso deixar de dar um alô. A dona Lourdinha, foi bom vê-la ontem no culto, né? Que Deus te abençoe, dona Lourdes, e te guarde. Eu, Adalcia, fica assim impressionado com a sua disposição, e a senhora não se entrega, está lá, enfrenta a vida. Parabéns. Que Deus te abençoe e dê muita saúde à senhora, em nome de Jesus. Dona Cacilda, Deus te abençoe, dona Cacilda, em nome do Senhor Jesus. Ah, minha tia lá é de Souza. Deve estar frio, hein, tia? Aqui está um ventinho gelado. E aí, perto do rio, então, ó, um abraço. Ritinha, que Deus te abençoe e te proteja. Rita, em nome do Senhor Jesus. A mulher que tem rodinha nos pés, a nossa campeã. Esses dias eu encontrei com ela e disse: pastor, eu estou treinando para correr 17 quilômetros. Eu só de carro e olha lá.
Mas eu ainda corro com você, viu, Ritinha? Mãezinha querida, mãezinha tomou um tombo hoje, a perna ficou bamba. E que o Senhor te fortaleça, mãe, em nome do Senhor Jesus. Viu? Te amo, um beijo, em nome de Jesus. Tia Cida, Tia Cida é a mulher que faz o café mais docinho da face da terra. Quer tomar um cafezinho doce? Dona Cida. Eu brinco com a Dona Cida dizendo que quando eu tomo o café dela, até a formiga lambe o meu dedo à noite na hora que eu vou dormir. Brincadeira, Tia Cida. Amo a senhora, viu? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Jean, que Deus te abençoe também. A nossa Miss Sorriso, da Igreja Nazarena Ebenezer. Luzia Gomes, a vovó, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito bem. Também, Dona Vilma, aquele abraço, em nome do Senhor. Essas irmãs são lá de São Paulo, assistindo a gente aqui, de vez em quando lá de Bauru, a Ana lá do Campo Grande. Esses dias eu fiquei sabendo que a Dona Lurdinha é a nossa evangelista. Nós estamos sendo assistidos lá em Portugal. Olha só que beleza. Bênção. Então, um abraço aos portugueses que estão nos assistindo. Também a Dona Heloísa. Aquele abraço, viu, Dona Heloísa? Em nome do Senhor Jesus. Também tem a Kimberly, que está lá na Polônia nos assistindo de vez em quando. Olha só, que beleza, a gente pode estar aqui. Então a Kimberly quer mandar um abraço. Às vezes ela assiste no outro horário, porque os horários são diferentes. Minha tia lá do Dick, que Deus te abençoe. Um abraço para o Washington. Não tenho notícias do Wilsinho. Se você tiver notícias, me dê, por favor, do nosso pastor Wilson. Por favor, se você tiver, mande aqui para nós. Muito bem. Também, deixa eu ver aqui, a Dona Luzia Camargo. Fala aí, Dona Luzia, para o seu Ari, que o nosso time meteu logo 4. Agora que o Bugrão tá indo. Dona Neuza, aquele abraço carinhoso em nome de Jesus. Dona Lourdes está pedindo aqui oração pela cunhada, Dona Yolanda. Então, vamos estar orando pela cunhada, dando aí pedindo para que ela tenha saúde em nome de Jesus. A Nicole fez aí mais uma quimioterapia na sexta-feira e reagiu bem, graças a Deus. Sexta até perguntei como é que ela estava. Que bom que você mandou aqui como ela está. Também está pedindo oração aqui a Dona Cacilda pelo filho André, muito depressivo, sem ânimo para nada. Que o Senhor possa tocar na sua saúde mental. Vamos orar em nome de Jesus, crendo no toque do Senhor. E Ele muda, Ele molda a nossa vida. Viu? Muito bem. Muito bem. Também o estado do pastor Wilson é grave. Aqui eu tenho pedido aos irmãos, a minha tia mandou aqui, o estado dele é grave. Nós vamos estar orando pelo pastor Wilson. Muito bem. Também minha tia pedindo para orar pelo filho da amiga, o Iago. Sofreu um acidente, então vamos orar também. Também está pedindo aqui minha tia pedindo pela Eliane, cunhada, que saiu do hospital, mas que ainda carece. Um abraço ao irmão Adalberto, que Deus te abençoe, o homem que toca aí, um saxofone de primeira qualidade. Um abraço. Muito bem. Vamos orar então nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Pai, chegamos na Tua presença e queremos colocar a vida do Iago na Tua presença. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, estende as suas mãos sobre a vida dele. Oramos pelo Raulino, mais uma vez, que o Senhor possa tocar na sua saúde. Oramos pelo pastor Wilson, Pai, que o Senhor o toque, que o Senhor venha tocar na sua vida tremendamente ali naquele hospital, fazendo um milagre sobre a vida do Wilson, Senhor. A sua conversão já foi um milagre e agora, Senhor, que o Senhor possa fazer um milagre na vida dele. Oramos também, ó Deus, pela vida do Jorge, que o Senhor conforte o seu coração. Oramos pela vida da nossa irmã Rutinha, que o Senhor conforte e console o coração da irmã Ruth, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, nós também, ó Deus,
Lembramos da Juliana, que faz aniversário no dia de hoje. Que o Senhor o abençoe e guarde. Em nome de Jesus, dê saúde a ela, Pai. Em nome do Senhor. Que o Espírito do Senhor possa estar sobre ela e toda a sua família. Nós oramos e cremos, ó Deus, que o Senhor está próximo e que a bênção do Senhor possa estar sobre a vida da Juliana, concedendo a ela, Deus, cada dia mais vida, em nome de Jesus. Obrigado pelo dom da vida e pela oportunidade de estar junto com os meus irmãos nessa hora, unidos na oração, em volta da Tua palavra. Oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos atendentes, por aqueles que fazem o exame de Covid, que o Senhor os guarde, os proteja, os livre e dê saúde às suas famílias. Aqueles que estão aplicando a vacina, protege, Senhor, e que cada um deles possam estar realmente sãos para socorrer aqueles que estão nesta carência. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero fechar com a nossa historinha sobre o batismo da carteira. Já ouviu essa, não? O batismo da carteira. Em uma igreja batista estava realizando a cerimônia do batismo. Aliás, deixa eu perguntar, você é batizado? Se você não é, você ainda não cumpriu uma ordenança do Senhor Jesus. E para nós, o batismo é um sacramento. Para nós há dois sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. E precisamos estar dizendo publicamente, se você segue o Senhor e ainda não foi batizado. Ah, pastor, eu fui batizado quando bebê. Você não tinha consciência, alguém batizou. Jesus batizou com 30 anos de idade, na sua idade já madura, saindo da juventude, tendo consciência. E ele não precisava, mas ele demonstrou para nós e se submeteu, sendo exemplo. E nós estamos falando publicamente, olha, agora eu entreguei minha vida ao Senhor e as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. E aí estava havendo uma cerimônia na Igreja Batista de novos membros, quando chegou a vez de um maquinista de trem. Ao aproximar-se da escada do batistério, o recém-convertido, ao apalpar o traseiro da calça, notou que esquecera algo importante. Solicitou então ao pastor que esperasse alguns momentos e, correndo, foi até o vestiário, onde apanhou a sua carteira de dinheiro, colocou no bolso, retornou para o solene ato e declarou enfaticamente ao ministro: desejo que a minha carteira também seja batizada. Que lição para os crentes que desejam levar a sério as suas responsabilidades financeiras no trabalho de Deus. Há muita gente que parece que não tem a carteira batizada. Morre de medo quando o pastor fala de dinheiro, ou quando fala de oferta, ou quando fala de dízimo. Nossa carteira tem que estar batizada, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e dê uma boa noite de sono. Durma em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de você. Até amanhã e um bom início de semana. Que Deus te abençoe.